A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 4. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 25 de janeiro de 2026. Está sob o tema a paternidade divina. Nos lembrando que nesta primeira parte das lições, nós estamos falando da primeira pessoa da Trindade, Deus Pai. Lógico, e seria relevante falar sobre paternidade. Paternidade. O texto áureo se encontra na primeira epístola de João, o capítulo 4, versículo de número 14, que diz assim: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. A verdade prática nos ensina que a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Vamos para os objetivos da lição, que são 3, né? Nós sempre fazemos a leitura dos 3, né? Desculpe o vento, o vento, ele está um tanto quanto forte hoje. O primeiro objetivo da lição é compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. 2, reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidenciar a filiação divina. E o terceiro, aplicar os princípios do amor do Pai como base na vida cristã. Então, nós temos aí esta a quarta lição, né? E a quinta, eu acredito que nós já vamos falar sobre a segunda pessoa da Trindade Santa, que é o Deus Filho. Então, hoje nós vamos falar dentro da primeira pessoa, né, Deus Pai, nós vamos falar sobre paternidade, porém esta paternidade divina. Nós não podemos fugir do tema da lição, não podemos fugir do ponto central da lição, que é falar sobre paternidade. Quando nós entendemos mais profundamente tudo o que está relacionado a Deus como nosso Pai, obviamente que tanto o servir, quanto confiar, quanto amar, quanto tudo que nós devemos prestar como forma de adoração e culto a Deus, ele vai se tornar mais profundo, mais profundo. Ora, tanto é que tem aquela máxima no meio dos seres humanos, né? Quando o homem se torna pai, é que ele vai entender quem era o seu pai, por que o seu pai tratava, por que o seu pai vivia daquela forma, por que seu pai praticava tinha determinadas atitudes, praticava determinados atos. Então, nós aprendemos a ser pai, ou aprendemos a amar ainda mais o nosso pai na esfera humana, quando nós nos tornamos e passamos pelas mesmas dificuldades da paternidade. Então, falar da paternidade divina é essencial porque ela nos trará características não das dificuldades, mas nos fará compreender por que Deus é amor. Porque Deus, sendo Pai, Ele ama. Porque, sendo Pai, Ele se sacrifica. Porque, sendo Pai, Ele envia o seu Filho. Porque, sendo Pai, Ele nos dá o sermos habitados pelo Espírito Santo. Então, nós vamos entendendo melhor a atuação, a ação de Deus, agora como Deus Pai. E nós vemos que esta
no texto áureo, aliás, na verdade prática, nós vemos que como é revelada esta paternidade, como nos é mostrada. Então, nós temos aqui que ela é revelada o quê? Quem? Esta paternidade, ela nos é revelada de que maneira, de que forma? Aqui estão as duas principais. Obviamente que nós temos outras características da paternidade de Deus como Pai para nós, outras características, mas aqui estão as duas principais apresentadas na lição. Primeiro, no envio do Filho. Quando nós falamos Deus enviar o seu Filho e tratamos este fato de maneira, vamos dizer assim, sorrateira, rasa, o que acontece? Nós não conseguimos entender este amor de Deus. Por quê? Veja, a partir do momento em que ele envia o seu Filho, ele está demonstrando, primeiro, quando o Filho é enviado, ele é enviado, nós vimos em lições passadas, que ele é enviado com um propósito, que ele é enviado com uma tarefa. Veja, este propósito não foi fácil para o Filho, muito menos foi fácil para o Pai. Por quê? Desde a encarnação do Verbo, nós vamos ver o Filho sendo perseguido desde o princípio e das formas mais vis que o ser humano, tanto o ser humano normal, o religioso e os governantes, infligiram sobre o Filho. Então, por que nós entendemos este amor no envio? Porque ao enviar o seu Filho amado para estar no meio de nós, Deus propõe em seu coração sofrer como o Filho sofreu, porém sem nenhuma interferência. Tá? Nós vamos ver o coração deste pai sofrendo, dolorido, machucado. Por quê? Porque o seu filho está também desta maneira aqui, desde a mais tenra idade. Então, quando olhamos, veja, o amor é revelado no envio. Se nós simplesmente falarmos assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não, mas como foi a vida, esses 3 anos e meio, em que o Filho, em que o Deus Filho, o Verbo encarnado, ele esteve no meio de nós, ele foi como... Foi mil maravilhas, foi um mar de rosa, foi tudo bem, tudo certo. O pai ficou extremamente feliz no céu, olhando o seu filho aqui agora na face da terra, de maneira nenhuma. Por quê? Porque, como eu já disse e vou frisar novamente, não foi fácil. Ele veio para sofrer, ele veio para servir e não ser servido, ele veio para ser como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando olhamos para o sacrifício, nós vamos ver o quanto este Cordeiro sofre, o quanto ele padece, sem, contudo, emitir qualquer som, sem gritar, não, simplesmente ele se entrega à vontade do Pai. Então nós revemos o amor nos é revelado no envio. Veja, quando nós pensamos, não somente no envio, mas dentro deste envio como um propósito, com o propósito que é dar continuidade ao plano de salvação e culminando este plano de salvação com a sua morte de cruz, nós vamos ver o quanto Deus nos amou. Tudo isto que nós falamos foi por uma humanidade totalmente pecadora, perdida e inimiga dele, inimiga de Deus. Mas Deus simplesmente envia o seu Filho com este propósito de nos resgatar. Quando observamos, quando prestamos atenção em tudo o que o Filho passou no seu tempo até a sua morte de cruz e ressurreição, o que acontece? Nós vemos que isto é amor. Ora, se ver o Filho passar por tudo aquilo que nós sendo pecadores, nós como uma natureza pecaminosa, veja, de quando em vez nós choramos, alguns nós choramos praticamente quando nos lembramos do sacrifício da cruz, do sacrifício do madeiro, do sacrifício de Cristo. Não há um cristão genuíno
que não chore, que não pranteie este grande amor. Alguns vão vê-lo uma vez por ano na chamada Sexta-feira Maior, né? Sexta-feira da Paixão, ao assistir filmes, ao conhecer, ao ver a história de Jesus, mas não conhecem o Jesus da história. Quem foi enviado? O Filho. Né? E também não conhecemos o amor daquele que o enviou. Veja, mesmo passando por todas as adversidades, perseguições e morte, sendo entregue à morte, o Senhor nosso Deus, por amor a nós, ele simplesmente, não é que ele fecha os olhos, os ouvidos, não. Ele vê, ele ouve tudo isto e ele se mantém na posição de, como nós vamos ver, de doador, tá bem? Veja, ele é o originador de toda a dádiva. E também na concessão do Espírito. Veja, mesmo com o Filho padecendo todas estas coisas, o que acontece? O Senhor ainda, logicamente, que o Espírito Santo ele é enviado pelo Pai e pelo Filho, veja o envio novamente, mas aqui nós temos uma outra palavra, concessão do Espírito. O que é uma concessão? É o direito de você poder, vamos usar um linguajar bem fraquinho, de você poder usar, de você poder obter, de você poder ter estes benefícios, este privilégio. Veja, mesmo assim, o pai vendo, o filho padecendo, eles deixam para trás e por amor, veja, a paternidade de Deus e por amor, eles nos concedem o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a fazer morada em nós, né? No Pentecoste, no derramamento, na efusão do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é derramado, línguas repartidas como que de fogo, nós já conhecemos a história. Então, é revelado o quê? A paternidade. Dentro da paternidade, uma das principais características da paternidade é o amor. Ora, olhemos para nós. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais Deus. Qual o filho que chegar em Deus e pedir a ele um pedaço de pão, ele lhe dará uma pedra, lhe pedir isto, ele lhe dará uma cobra, uma áspide. Ele lembra que nós somos maus, mas nós, mesmo sendo maus, a paternidade nos transforma. Lógico, ela está a anos-luz em ser comparado com a paternidade de Deus, mas nós aprendemos a ser diferente. E quando pensamos na paternidade divina, nós vemos o quanto o amor de Deus ele foi derramado sobre nós, o quanto nos revela, né, esta paternidade no envio do Filho, tá, com este propósito de nos resgatar, de nos redimir, de nos trazer novamente à presença de Deus, e na concessão. Veja, o Filho volta, né, para o lugar que lhe era devido desde o princípio. Porém, ele disse, não vos deixarei órfãos, vos darei outro Consolador. Veja que esta palavra, outro Consolador, ele está dizendo da mesma natureza, tá bem? Ele é o Espírito Santo, o Espírito Consolador, ele é da mesma natureza que o Pai e o Filho. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que a Trindade, ela tem a mesma natureza, tá bem? Deus único, que existe em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, trazendo nesta Trindade a mesma natureza, a mesma essência. Por isso Jesus Cristo disse para nós que o Espírito Santo, o outro Consolador, o Paracleto, ou Paraclito, ou Paráclito, como alguns têm costume de dizer, quem ele é? Ele é igual ao Pai e ele é igual ao Filho. Outro Consolador. Quer dizer, aquele que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Maravilha? Então, nós estamos falando sobre paternidade, sobre a paternidade de Deus. Tá? E quando nós fazemos isso, o que nós queremos dizer? O que nós estamos querendo transmitir? É que a missão ela pode trazer a nós, veja, eu disse na outra aula que eu gravei, quão profundos são os ensinamentos destas revistas,
que não deixam nada a desejar. Veja, o empenho destes escritores, destes comentaristas, em nos trazerem matérias. Lógico, se você olhava e dizia assim, mas é o quê? 3, 4 páginas, 3, 4... Mas essas 3, 4 páginas, se fôssemos mesmos estudá-las e aplicá-las a fundo, nós precisaríamos, na sala de aula, nós precisaríamos de semanas, de pelo menos uma semana de aula falando do mesmo assunto. E nós temos aí 45 minutos. Porém, e isto não deve ser usado como desculpa pelos professores, superintendentes e pastores para trazer algo raso. Veja, nós ficamos aí a média de 1 hora, se preciso for até 1h30, 2 horas. Se tivéssemos tempo e também tivéssemos interesse em estarmos olhando para a lição desta maneira. Então, nós vemos, dando continuidade, veja, o ponto de número 1, eu vejo muitos pastores, professores, conclamando os alunos, né, não somente os alunos, mas também, principalmente, os professores, a dedicarem tempo para as suas aulas, a dedicarem tempo. Obviamente que, de toda a bagagem que ele adquirir, ele vai separar o principal, o fundamental, para que ele administre uma aula coerente, concisa, robusta, para que seus alunos entendam a lição. Tá? E o aluno, fazendo a sua parte, ajuda na compreensão, que ele tenha uma base da lição já em sua mente. Então, nós vamos falar do ponto de número 1, a revelação da paternidade do Pai. Tá bem? Já usamos a palavra revelada aqui, agora nós vamos falar da revelação da paternidade. Deus mostrando, ou as Escrituras nos mostrando, logo após os apóstolos, discípulos, apóstolos, nos ensinando sobre a paternidade. Veja que é uma doutrina extremamente importante para que possamos aprender ainda mais sobre a salvação, sobre a soteriologia, sobre a doutrina da salvação e as demais doutrinas que compõem a soteriologia. Então vamos lá, ponto de número 1, definição da paternidade do Pai, né? Definindo. Nós vamos buscar aí termos, explicações, né, conceitos que definam esta paternidade, que nos mostrem mais claramente como é esta paternidade. Tá bem? Então, nós vamos primeiro, veja, eu circulei algumas palavras porque nós vamos nos deter mais apuradamente neste sentido. Então, a primeira coisa, veja, ponto de número 1, definição da paternidade do Pai. Por que esta preocupação? Porque entender, veja, compreender, entender, aprender e apreender sobre esta matéria, sobre a paternidade divina, é uma fonte de consolo. Então, é a primeira coisa que nós vemos. Lógico, quando eu já não tenho mais o meu, há mais de 30 anos que eu não tenho mais o meu pai. Mas todas as vezes que eu me lembro, todas as vezes que eu o via, eu sempre tinha, né, na presença, na chegada, tinha esperanças, sabe? Era muito bom poder ver o pai voltando para casa, meu pai chegando do trabalho, meu pai estando em casa, ou pelo menos próximo a nós ali. Aquilo era confortador. Por quê? Porque quando olhamos para a figura paterna, o que ela nos traz? Ela nos traz segurança. Ela nos traz segurança. Veja, e a segurança, ela é fonte de consolo. Então, entender a paternidade divina é uma fonte de onde se extrai o consolo. Que consolo é este? De saber que, independente das circunstâncias, tem alguém cuidando de você, tem alguém cuidando da família, tem alguém cuidando da casa, tem alguém trazendo esperança, trazendo segurança, trazendo
Quer dizer, tudo que nós vemos na figura, aqui no caso, lógico, nós estamos falando da figura paterna, a figura materna não é menos importante, mas a lição está falando de Deus Pai. Não é menos importante porque, veja que em Isaías o Senhor diz, pode uma mãe esquecer-se do filho? Veja, ele usa a figura materna também como algo extremamente importante e revelador. Mas ele diz, ainda que ela, com todo o seu amor, faça isso, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Tá bem? Então, entender a paternidade divina é uma fonte de consolo, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós vamos pensar assim, eu tenho em quem confiar, eu tenho em quem me amparar, me escorar, eu tenho em quem me aconselhar, com quem me aconselhar, eu tenho com quem, nos momentos mais difíceis, alguém que está. Né? Tanto é que nós vemos nas redes sociais que, para reforçar esta questão paterna, ele diz que a única pessoa que quer te ver melhor do que ele é seu pai. Veja, obviamente que isso não vai se aplicar, mas se tem alguém, eu sempre falo para os jovens, quando eu estou falando aos jovens, adolescentes, eu digo, você tem 3 amigos nesta terra, 3 amigos nesta terra, que são os únicos que querem te ver bem. Primeiro, Deus. Segundo, teu pai, segundo e terceiro, a tua mãe. Logicamente que pai e mãe não nesta ordem, é lógico que os dois estão ali no mesmo patamar, no mesmo nível. Então eu sempre falo para o jovem, seja cristão ou não, eu digo, você tem amigos nesta terra que querem te ver bem, é o teu pai e é a tua mãe. E Deus acima deles, que querem ver o teu melhor, apesar de que quando somos jovens, quando somos crianças, vamos dizer assim, jovens, adolescentes, o que acontece? Nós sempre vemos o lado negativo, meu pai não gosta de mim, meu pai não me deixa ser feliz, meu pai não me dá liberdade. Ora, porque ele está exercendo a paternidade, ele não está exercendo a amizade. Tá? Um pai, ele tem que ser antes pai do que amigo, E quando nós entendemos a paternidade divina, nós vemos que não é somente um conceito, mas é uma fonte de consolo, E em todos os sentidos. Veja, eu expus aqui exemplos muito, muito fracos, muito pequenos, mas quando olhamos para Deus, esta fonte de consolo, além de tudo que o Senhor provê, ela é inesgotável. Ela é inesgotável, é uma fonte que jorra para a vida eterna. Quer dizer que esta consolação de Deus na nossa vida, independente da circunstância ou o caso em que nós precisamos deste consolo, nós sempre encontraremos, é inesgotável, quer dizer, nós encontraremos em abundância esta consolação de Deus na nossa vida, e isto fará com que a nossa vida, a nossa caminhada cristã, ela se torne um pouco mais tranquila, menos difícil, porque nós sabemos onde encontrar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer que em tempo oportuno nós encontramos este consolo. Por quê? Porque no envio ele viveu, ele experimentou a nossa vida. Tá bem? E quando chegamos a ele, encontramos consolo. Tá bem? O ponto de número 2 diz a paternidade agora eterna. Veja, se a paternidade... não, ainda não terminei, né? Podemos confiar, veja. Então, quando olhamos para Deus, como Deus Pai, nós olhamos como fonte de consolo, nós podemos confiar, tá bem? É aquele negócio, alguns não gostam de usar esta frase, é aquele negócio de se atirar de olhos fechados. Você não sabe, mas confiar, veja, olhamos para Abraão, sem mapa, sem direção, sem uma explicação, ele simplesmente vai. Isto é confiança. Por isso ele leva o título de pai da fé, porque a sua confiança em Deus ela é extrema. Então nós podemos, assim como Abraão, confiar no cuidado do pai, veja, em todos os sentidos. Olhamos para o Salmo 23,
Lá o pai, ele é comparado ao bom pastor, é aquele que ele vai suprir, né, alimento, ele vai suprir a água, ele vai suprir o lugar de descanso, ele vai suprir proteção, ele vai suprir uma mesa abastada de suprimentos, ele vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. Então, no cuidado do pai. Isto em todos os sentidos, tá bem? Pois ele é originador. Veja, a fonte é a origem de toda a água. Você tem aí pequenos olhos d'água, vamos dizer assim, pequenas fontes, a gente falava mina antigamente, a mina d'água, onde fica ali borbulhando, aquela não cessa. E dali, na cidade em que eu morava, lá no ABC, mais propriamente na cidade de Mauá, inicia-se lá na Gruta Santa Luzia um dos maiores rios que nós temos no estado de São Paulo. E como é que ele começa? Muito ali, né? Simplesinho, pequenininho, aquela água brotando constantemente, mas ele vai... Quando olhamos para o Rio Jordão, onde ele começa? Ele vai começar lá no pico do Monte Hermon, o ponto mais alto de Israel, né? O ponto mais alto, o ponto mais elevado, acima do nível do mar. Se eu não me engano, cerca de 4.000 metros acima do nível do mar. E ali, aquele pico que ultrapassa, ele vai criando uma geleira, derretendo, ele vai formar veios d'água que lá na planície, no vale, ele vai começar a formar o Rio Jordão, tá bem? E este Rio Jordão, ele vai também desaguar no Mar Morto, que é o ponto mais baixo. No relevo de Israel, este mapa seria o mapa das águas. Então, o ponto mais baixo de Israel o ponto mais baixo em relação ao nível do mar, é o Mar Morto, acho que cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Então, quando nós olhamos para esta palavra, né, fonte, estas palavras fonte, originador, nós estamos falando de algo que começa, tá? No caso de Deus, é óbvio que já começa grande, e ele termina maior ainda. Então, o que acontece? Por que nós podemos confiar no amor de Deus? Porque ele é o originador, ele é a fonte de toda boa dádiva, tá? De toda boa dádiva. Quando falamos de dádivas, nós estamos falando de providência, de presentes, estamos falando de tudo o que o Senhor Deus supre para a nossa vida. Então, ele é a fonte e é o originador, tá? É quase, podemos usar como a mesma figura, como a mesma explicação. Então, em Deus se origina, tá? Toda boa obra, toda boa dádiva, como diz as Sagradas Escrituras. Quando olhamos para Deus, isto nos leva ao segundo passo, tá bem? Mas nós precisamos entender. No ponto de número 2, nós já citamos a paternidade eterna do Pai. Este cuidado não é meramente aí 10, 20, 30, 50, 80, 100, 120 anos. Não, é eterno. Por que eterno? É outra coisa que nos é revelado, outro ensino, outra doutrina que nos traz consolo, Por quê? Nos revela, a palavra que eu circulei aqui é revelar, é nos mostrar. Nos mostrar o quê? O relacionamento entre o pai e o filho é anterior à criação. Tá? Então, quando pensamos nisto, veja, todo este cuidado da paternidade, todo este ensinamento da paternidade, ele não tem um começo na história, vamos dizer, humana, com a criação da Terra e dos planetas e do universo e de tudo que existe. Não começa com a formação de Adão no pó da Terra. Não. Veja, esta filiação, este relacionamento entre o pai e o filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como pai é eterna. Então, veja, todo este sentimento, todo este amor, o que nos traz outra segurança é que não teve um princípio, vamos dizer assim, terreno.
a partir do momento, mas esta identidade de Deus como Pai é eterno, é antes da criação, tá bem? E, obviamente, quando falamos de eternidade, nós não sabemos o começo. Então, Deus sempre, né, foi amor, porque Deus é amor. Deus sempre foi Pai, porque Deus é Pai. Então, nós vamos olhando para trás, para um lugar onde não tem início, não tem começo, que é chamado de eternidade. E isto nos traz segurança. Por quê? Veja, revela que esta identidade, paternidade de Deus, ela é eterna. Tá bem? E quanto mais tempo, olhando para nós agora, para o nosso mundo físico, quando uma coisa tem muito tempo, tá? Muito tempo estabelecido, muito tempo ensinado, olhemos para um comércio que tem aí, este ano nós tivemos o aniversário, esse mês, o aniversário de uma instituição financeira, tá? E ela é quase, né? Ela traz o nome do país. Algumas instituições eram 3, né? Agora eram duas, né? Uma é chamada de Banco do Brasil, outra é chamada de Caixa Econômica Federal. Tá? Haviam as estaduais, ou como existem ainda. E ela completou um determinado tempo, 162 anos. 162 anos. Então eu vou usar isto como exemplo. Quando nós olhamos, nós seres humanos, quando nós olhamos para instituições, pessoas, ou o que quer que seja que nos é apresentado, nós olhamos primeiramente para quê? Para o seu tempo de existência. Para o seu tempo de existência. E dependendo do tempo, quando você vê que uma coisa é muito nova, nós já ficamos com o pé meio atrás. Aquela pulguinha atrás da orelha já aparece. Porque é até novo, né? Uma novidade. Toda novidade a gente sabe. Tudo no começo é tudo festa, mas depois, com o passar do tempo, por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Bom, vamos parar com a digressão e vamos, então, voltar para a palavra eternidade. Se quando pensamos em instituições, pessoas, serviços que nos são prestados e nós analisamos o tempo de existência, e este tempo de existência nos traz segurança, veja, quando falamos de algo eterno, aí é que nós podemos confiar mesmo. Principalmente porque nós estamos falando da paternidade de Deus. Como ela é eterna, o que ela faz? Ela nos concede toda boa dádiva, ela cuida, a paternidade cuida de nós, ela nos consola, ela nos dá toda a dádiva, ou toda boa dádiva que nós podemos pensar. Então, se nós olhamos para algo e nós podemos pensar coisas boas sobre ela, a partir do tempo de sua existência, se falar da eternidade do Pai, então isto extrapola todos os limites de confiança. Nós podemos confiar cegamente, algumas pessoas não gostam, mas cegamente na pessoa do Deus Pai, na paternidade de Deus. E também no relacionamento entre o Pai e o Filho, que é anterior à criação. Veja, é eterna. Esta relação, este relacionamento, esta vida, esta vivência não é de agora, não é de agora. Tá bem? Vamos para o ponto de número 1.3. O ponto de número 1.3 nos ensina que o Pai gerou o Filho. Tá? A questão da geração, né, nós temos falado, e a lição tem falado, e outros expositores têm falado, que a geração não tem nada a ver com criação. Tá? Criação. Então, porque Cristo, como Deus Filho, não foi criado. Porque ele tem a mesma natureza divina, ele não é um Deus de segunda classe, não é uma criatura especial, assim como nós veremos também na pessoa do Espírito Santo. Não, a palavra gerar aqui, ela tem uma ideia diferente de começo. Tá? Nós fomos gerados, então nós temos um começo. Aqui a palavra gerar, ela traz em si um outro significado, tá? Para que no plano de salvação o Filho aparecesse desta forma, o Filho surgisse,
fosse enviado desta forma, como filho, né? Como Deus Filho, tá? Mas não tem nada a ver com hierarquia, com criação, com isto, com aquilo. Então, assim, o filho, assim como o pai, quer dizer, igual ao pai, possui vida em si mesmo. Que vida é esta? A vida eterna e, apesar de eles atuarem na coeternidade, esta coexistência, o filho tem as suas características. Tá? Estas características, esta personalidade, ela não interfere em nada no trabalho da Santíssima Trindade, assim como nós veremos o Espírito Santo. Tá bem? Eles são da mesma natureza, eles têm a mesma natureza, tá bom? Eles convivem, né? Desde a eternidade, porém, o Filho tem dentro do envio, veja, o envio que nós falamos que tem a ver com um propósito, com um objetivo, ele tem na sua personalidade este conceito. O Filho vem com um propósito, ele vem com um objetivo que nós falamos no início, que é dar continuidade no plano e levá-lo até a sua completude, a sua perfeição, entregando a sua vida na cruz do Calvário. Então, o Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo. Tá? Isto é, compartilha da mesma natureza divina, a mesma essência, também a mesma característica. Maravilha? E nós temos falado bastante sobre isso. Tá? Nunca olhando para aquelas religiões falsas, que não reconhecem a deidade de Cristo, que não reconhecem a deidade do Espírito Santo. Antes, eles dão conotações diferentes para a existência do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E nós sabemos que com isso, obviamente, também isso vai entrar os unicistas, os unitaristas e outras religiões lá. Uma que é chamada de torre, né? E a outra que é chamada... Tem ali uma variação delas. Então, Jesus Cristo, ele compartilha da mesma natureza, da mesma essência divina, ele é Deus igual ao Deus Pai. Deus Filho é Deus igual ao Deus Pai. Tá bem? Ponto de número 4 vai falar que o Pai nos concede o Espírito. Tá? Na outra lição, e também nessa, nós temos a explicação que quem nos envia o Espírito Santo é tanto o Pai quanto o Filho. Por isso ele diz, eu vos envio outro consolador, da mesma natureza, tá bem? Da mesma natureza divina, tá? Com as mesmas características, porém o propósito, veja, a função dali para frente será diferente, tá bem? O Pai envia, o Filho vive e sacrifica e conclui a obra, e o Espírito Santo dá continuidade para que a igreja caminhe de que maneira? Destas 3 maneiras que nós vamos ver aqui. Então, vemos que o Espírito Santo, tá? Ponto 1.4, diz o Pai concede o Espírito. Então, esta concessão do Espírito é para quê? Primeiro, nos mostrar que o Espírito Santo é o próprio Deus. É do verbo ser. Tá? Ele é, porque ele possui a mesma natureza, ele possui vida em si mesmo, eu coloquei aqui, ele é uma pessoa, não é uma força ativa, e com isso o Senhor nos apresenta o Espírito Santo como sendo o próprio Deus. O próprio Deus. Então nós vemos a Trindade na triunidade, na unidade das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Qual é a função no envio? Lembra que eu falei de propósito e falei de objetivos? Qual é? Então, a palavra enviar, ela tem esta conotação. Enviar alguém com um propósito, com um objetivo, com algo para fazer. Primeiro, ele nos aproxima do Pai. Veja, enquanto o Pai consola e cuida de nós, o Filho se sacrifica por nós,
O Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos leva para mais próximo do Pai. Então, nós precisamos prestar atenção nisto. Veja, a função, a prioridade do Espírito Santo é nos levar para perto de Deus. É glorificar Ele. Jesus Cristo disse, e Ele me glorificará. Cristo, na sua atuação terrena, Ele glorifica o Pai. Agora, o Espírito Santo glorifica o Filho. Então, veja que cada um deles, nenhum toma para si a prerrogativa de ser maior, melhor, ou estar acima um do outro. Não, pelo contrário. Todos eles estão agindo em uníssono. Eles trabalham, eles atuam em uníssono. Então, qual é a função do Espírito Santo? Nos levar para perto de Deus. Obviamente que quanto mais perto nós chegamos da fonte de consolo e do originador de toda dádiva, nós recebemos tudo que nós já falamos aqui. Então, a função é nos conduzir ao Pai. Como o amigo do Pai pega a noiva e leva até o filho, né? Até o filho, ele tem esta obrigação, ele faz esta promessa a Abraão, ele diz, não tire, não traga a moça de outra família ou de outro povo, não. Eu acredito, eu estou pedindo, e fê-lo jurar, né? Colocando a mão embaixo da coxa. E ali houve um juramento. Então, o que ele faz? Ele traz esta noiva, que automaticamente é reconhecida pelo noivo, e também o casamento, a união, ela é chancelada pelo próprio Deus. E o pai também está ali, lógico, Abraão está ali para dar o seu parecer. Automaticamente ele pega a noiva, leva para dentro de casa e consuma o casamento. Então, o Espírito Santo nos aproxima do Pai. Logo, nós entendemos que, sem a participação do Espírito Santo, não há como nós nos aproximarmos de Deus. Pelo contrário, seria totalmente o inverso. Nós nos afastaríamos cada vez mais de Deus. Então, a importância de entendermos, né, que o Espírito Santo é o próprio Deus e a sua função é nos levar para perto do Pai, ou nos levar para o Pai, nos levar ao Pai. Tá bem? Segundo, ele nos aproxima do Pai. Segundo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, ele nos leva ao Pai e quando nós chegamos ali, talvez nós nos assombremos com a ideia, ele vai nos consolar. Vos enviarei outro consolador. Ele vai nos consolar dizendo assim, fique tranquilo. Você é filho dele e ele é o seu pai. Então não há por que temer, não há por que você se sentir constrangido, você se sentir, pelo contrário. Vamos lembrarmos novamente do Salmo 23. Tudo que nós estamos precisando está diante do Pai. Toda dádiva. Então o Espírito Santo, o que ele faz? Ele testifica, ele testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É aquela tranquilidade que quando eu me achego diante do Pai, eu tenho aquela certeza, ele é o meu Pai, ele é o meu Pai, ele vai cuidar de mim, ele vai consolar a minha vida, ele vai me suprir de toda dádiva, ele é o meu Pai. E eu me achego à sua casa. Veja, existe o filho que chega na casa do pai e tem que pedir para abrir a geladeira, tem que pedir para pegar comida, tem que pedir para se servir à mesa? De maneira nenhuma. Obviamente que a educação e o bom costume vai fazer com que ele respeite determinadas regras de etiqueta, porém, e de educação também aos pais. Mas não há por que um filho chegar. Veja o filho mais velho, o irmão do filho pródigo. Ele reclama porque não podia se servir, porque o pai nunca deixou. E o pai vai explicar a ele. Ele disse, o que eu tenho tudo o que eu tenho é seu, era só você pegar e se servir. Era uma pessoa que passava por privações porque não compreendia, porque não entendia a paternidade, não entendia seu pai. Ele achava que ele precisava pedir. Lógico que nós pedimos em oração, mas nós pedimos
crendo que seremos ouvidos e, na medida do possível, da vontade de Deus, ele nos responderá e nos dará aquilo que precisamos. Então, nós vemos, então, o Espírito Santo testificando ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, veja, nos guia, nos dirige em toda a verdade. Ora, quando olhamos para o mundo extremamente no maligno, tá? Um mundo totalmente em trevas, um mundo totalmente mentiroso, falacioso, tá? Um mundo totalmente cheio de falsas filosofias, de falsos pensamentos, de sentimentos extremamente pecaminosos, óbvio que nós precisamos de alguém que nos dirija. É como se nós estivéssemos andando em um campo minado, né? E o Espírito Santo é o conhecedor deste campo, então ele vai nos ensinando a desviar destas armadilhas, destes perigos, de tudo aquilo que é contra nós, contra a nossa vida. Então nós precisamos sempre pensar no Espírito Santo como aquele que nos dirige, Mas esta direção, como ela é feita? Nos privando de perigos, nos privando de que a integridade física e espiritual do crente seja comprometida por causa das setas do maligno, inflamadas do maligno. E se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo, obviamente, veja, se nós não o temos como aproximador, nós nos afastaremos. Se nós não temos com aquele que testifica com o nosso espírito, obviamente, a nossa segurança ela estará abalada. Se nós não ouvirmos a sua voz, nós corremos um sério risco de comprometermos a nossa vida, não somente espiritual, mas também física. Porque uma está ligada à outra, E eu preciso entender todas estas coisas. Daí a ideia que nós chamamos o Espírito Santo de a terceira pessoa, veja, não força ativa, não uma força, não isto, não aquilo, mas uma pessoa. E como pessoa, pessoa, ela possui as suas características, a sua identidade e também a sua personalidade. E a sua função, nós temos aqui 3 das principais: nos aproximar de Deus, testemunhar com o nosso espírito e nos guiar em toda a verdade. Veja, porque o mundo inteiro está sob a mentira, está debaixo da mentira. E eu aprendi mais uma frase interessante. Veja, no tempo, né, da nefasta Segunda Guerra, havia uma máxima que uma mentira dita 100 vezes, ela passa a ser acreditada como verdade. O que não é verdade, ela continua sendo mentira. Nós nos enganamos ou somos enganados. E ouvi uma outra frase, que se você misturar uma mentira no meio da verdade, o que acontece? Ela pode passar desapercebida também como verdade. O que também não é verdade. Porque quem é o analisador da verdade e da mentira na nossa vida para guiá-la? É o Espírito Santo. E ele sabe muito bem discernir o que é mentira e o que é verdade. Tá? E quando nós estamos próximos, perto de sermos enganados por estas ideologias, por estas mentiras, o Espírito Santo ele vai acender um sinal. É a lâmpada que, né, nos nossos pés, que ilumina o nosso caminho, lá do Salmo de número 119. Ora, ele é o Consolador que vem com as mesmas características do Filho. Tá bem? 2.1, vamos lá. 2.1, nós temos aqui o tema, né? Reconhecendo a paternidade do Pai. Veja, aqui nós entendemos, e a partir do momento que nós compreendemos, apreendemos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos reconhecer. O que é fazer um reconhecimento? É você simplesmente estudar e você chegar à conclusão de que aquilo está certo. Então, você reconhece aquilo não como uma ideia,
uma mera ideia, uma suposição. Você reconhece como fato. Tá? E uma das principais estruturas para a vida cristã é reconhecer tanto a palavra quanto a Santíssima Trindade, as obras de Deus, seus milagres como fato. Tá bem? Como fato, algo verdadeiro. Tá bem? Algo verídico, que realmente aconteceu. Não é história de carochinha. Então, reconhecer esta filiação, tá? O relacionamento entre o pai e o filho anterior à criação. O que acontece? Esta filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. Tá? Veja, nós temos aqui privada e pública. São duas palavras diferentes. Né? Privado é aquilo que você tem para si, está só com você, é só você. Agora, público é algo que é aberto. Nós vimos essa discussão, consta, você não pode me filmar. O outro diz, posso, porque você é uma figura pública. Então, veja, se fosse uma figura privada, se fosse alguém que não estivesse relacionado ao trabalho público, ao serviço público, obviamente que esta ação ela teria limites, né? Limites para ser conduzida. Como é uma pessoa pública, não tem esta. Então, veja, Cristo é mais do que uma afirmação privada, quando nós reconhecemos. E ela passa a sair, veja, ela está dentro de nós, ela passa a ser exposta por nós. Nós seremos os propagadores. É uma declaração pública de fé. É a mesma coisa do batismo. É a mesma coisa do batismo. Veja, o perdão dos meus pecados, ele veio na aceitação genuína de Cristo como meu Salvador. O batismo, meses depois, ou alguns anos depois, ele vem simplesmente, ele não vem para tirar os pecados, mas para fazer uma declaração, uma confissão pública da minha fé. Agora, todos estão vendo. Tá? Quando eu faço algo ao público, eu quero que todos vejam. Esta é a ideia. Se eu não quero que ninguém veja, eu ficarei no privado. Tá bem? Vemos muito essas conversas, né? Infelizmente, na internet. Qualquer coisa entra no privado, qualquer coisa manda no privado. Toma cuidado, tá bem? A nossa vida ela tem que ser o mais pública, assim como a de Cristo, ela tem que ser a mais pública possível. Paulo diz que nós somos a carta dele, a carta de apresentação, de recomendação de seu ministério. Quer dizer, quando olham para nós publicamente, então nós estamos dando uma declaração, uma demonstração pública de fé. E o que mais? Sinaliza que Deus habita no coração deste crente. Tá? Outra coisa maravilhosa. Veja, temos como aquela... Eu queria usar esta aqui, mas vou dar só uma palhinha. As pessoas perguntam, quem é Deus? Como é Deus? Como é que você sabe que Deus existe? Então, essa pergunta ela é capciosa, obviamente. Obviamente, é uma pergunta capciosa, é uma armadilha. Porém, nós temos como responder sim. Veja, quando fazemos uma declaração de fé pública, o que é que nós estamos fazendo também? Nós estamos declarando ou mostrando que Deus existe, é verdadeiro, é fato e que ele habita no nosso coração através do quê? Destas nossas manifestações públicas. Então é difícil tentarmos convencer um ateu ou quem quer que seja, um zombador da existência de Deus com palavras. Eles terão muita coisa para refutar, mas quando eles veem em nós e na vida da igreja, como nós falaremos aqui, quando nós vivemos mutuamente algumas características da pessoa de Deus e da sua paternidade, eles vão entendendo, eles vão vendo estes exemplos, tá bem? Então vamos lá, ponto de número 2.2, reconhecer novamente. Ponto 2.2 vai falar sobre a perfeição do amor do Pai.
Veja, além de tudo, agora nós vamos falar sobre o amor de Deus sendo perfeito. Onde nós vemos e onde o mundo verá a perfeição do amor de Deus, da paternidade de Deus na nossa vida? Primeiro, o amor do Pai primeiro, sacrificial. Quer dizer, o seu amor foi manifesto através do sacrifício. O sacrifício do Pai foi enviar o Filho e conceder o Espírito Santo. O sacrifício do Filho foi entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário. E o sacrifício do Espírito Santo é nos conduzir, nos guiar, nos conduzir, testificar e nos aproximar de Deus. Tá? Não pense que isto é uma tarefa fácil. Mesmo porque, por mais crente que sejamos, estamos falando de seres humanos que têm receios, que têm egoísmos, que têm uma infinidade de características que são próprias do ser humano. Então, nós precisamos tomar cuidado. Então, primeiro, o amor do Pai. Por que é um amor? Porque é um amor sacrificial. É um amor que se sacrificou pela humanidade. Ele se sacrificou por nós, nos deu o seu Filho, e o seu Filho foi, em todos os sentidos, perseguido, a não ser pela igreja, por aqueles que se convertiam, os demais seres humanos existentes na época. O que eles faziam? Eles perseguiam e perseguiram até levá-lo à cruz. E ele lá entregar a sua vida e ressuscitar ao terceiro dia. O amor do Pai, ele adota, que é adoção. Nós outrora vivíamos como ovelhas perdidas, que não têm pastor. Obviamente, nós não tínhamos o Pai, nós éramos apenas criaturas de Deus. Já falamos sobre isto. Filho unigênito, Jesus Cristo. Filhos adotivos, aqueles que são chamados por Cristo e feitos pelo Espírito Santo, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Então, nós somos adotados, mas esta adoção traz consigo a ideia de sermos beneficiados, privilegiados por todas as bênçãos, as benesses que o filho tem, tá? Que o filho natural, vamos dizer assim, ele tem. Então, o amor do Pai é adotivo, ele nos traz, ele nos aproxima, e também com a ideia de termos direito a todo o privilégio de sermos feitos filhos de Deus, como disse João, a saber os que creem no seu nome. O amor do Pai é inquebrável. Tá? O que esta palavra traz a ideia? Que ela não quebra. Que o amor de Deus não quebra. Ele não pode ser desfeito. Se Deus ama, ele ama, porque Deus é amor. Obviamente que tudo que é quebrado, tudo que é quebrável, parte de nós, porque somos seres humanos. Mas, veja, nós falamos da perfeição do amor de Cristo e do amor de Deus. E esta perfeição faz com que ele seja inquebrável, durável, resistente a intempéries, a situações que nós provocamos. A ponto do apóstolo Paulo dizer assim: se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Veja, porque ele não pode negar-se a si mesmo. É inquebrável os sentimentos de Deus para conosco. Aquilo que ele apresenta para nós, para a nossa segurança, para nosso consolo, para o nosso cuidado, toda boa dádiva. Então é inquebrável. Nem humano, nem inumano, nem as nossas atitudes podem quebrar o amor de Deus, podem quebrar este relacionamento, esta reconciliação que foi feita por Cristo Jesus entre nós e Deus. Entre nós e Deus. Então, você sabe o que é inquebrável, né? Dobra, mas não quebra. Tá? Ele pode até tocar, assim como o junco, ele pode até tocar a ponta no chão, mas não quebra. Tá bem? E, não o melhor de tudo, mas um complemento muito bom, é que este amor, além de todas estas qualidades, ele é pessoal. Óbvio, o pai tem muitos filhos. São milhares de milhares, milhões de milhões,
como diz o Apocalipse. Porém, o Senhor sabe discernir a cada um de nós. Ele conhece a você e a mim pelo nome. Veja, a tal ponto dele saber quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça. Sabe? A ponto de que coisas imensuráveis, tá? Que você não consegue contar, enumerar, o Senhor Deus sabe. E Ele conhece a cada um de nós. Veja, Ele tem o relacionamento com a igreja, com o seu corpo, mas Ele tem também o amor pessoal por cada um de nós. Ele sabe quem nós somos, Ele conhece os nossos limites, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece tudo de nós. Veja, quando o Senhor Jesus Cristo, na ressurreição, Ele vai falar com os discípulos, Ele fala com as mulheres, Ele diz assim às mulheres: dize aos meus discípulos, veja, pessoal, aos meus discípulos e a Pedro, que eu vou encontrá-los em determinado lugar. Veja, pessoal, ele separa a pessoa de Pedro, não como um privilégio para ser ele o primeiro papa, ou isto ou aquilo, mas que ele tem um relacionamento pessoal com cada um de nós. Tá bem? Até o incrédulo Tomé, ele fala assim: vem aqui, Tomé, pessoal, toca aqui nos furos dos cravos, toca aqui no meu lado, veja, sou eu. Ele está tratando pessoalmente com Tomé, ele está tratando pessoalmente com Pedro, ele está tratando pessoalmente comigo e com você. Então nós precisamos, veja, no ponto de número 2, nós precisamos ter esta experiência do amor do Pai. Tá bem? Então nós temos aqui que o amor do Pai é sacrificial, adotivo, inquebrável e pessoal. Pode ter milhões, a sua igreja pode ser composta de milhares de crentes, mas Deus sabe quem é você. E de quando em vez Ele vai te chamar para ter um particular contigo. Tá bem? Para ter um particular com você e comigo. Porque o amor do Pai é pessoal. Ponto de número 2, 3, nós temos aqui as bênçãos da filiação divina. Então, o que advém desta filiação? O que advém? O que nós recebemos desta filiação? Veja, que o entendimento destas benesses não sai de nenhum outro livro, mas das Escrituras. Tá? Hoje, logicamente, nós podemos falar de Escrituras, Antigo e Novo Testamento, mas lá no tempo de Cristo e dos apóstolos, obviamente, só existiu o Antigo Testamento. Ele vai sendo composto conforme a igreja, o Novo Testamento, conforme a igreja vai caminhando, os discípulos ensinando, e depois eles vão escrever, relatar o que nós temos aí de Mateus até o Apocalipse. Então, as Escrituras têm que ser esta base. Nós não podemos buscar este entendimento, esta compreensão, este reconhecimento em outros livros. Existem muito bons livros, mas que não substituem a Bíblia. Então, as Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo o temor. Veja, olha que a principal é posta ela, que o temor, veja, temor está ligado aqui não é lançar fora todo o respeito. Tá? Nós vimos em outra aula também a definição de temor como respeito, consideração às coisas sagradas. Especialmente o medo, olha, temor, medo lança fora todo o medo, especialmente o medo do juízo. Que juízo é este? Tanto o juízo terreno quanto o juízo eterno. Por quê? Veja, o crente não é mais escravo. Outro benefício da paternidade, nos trazendo, agora ele nos faz filhos de Deus. Então o crente não é mais um escravo, ameaçado pelo castigo. Veja, eu usei juízo eterno, porque aqui está o castigo eterno, que é, obviamente, além desta vida, depois desta passagem que nós teremos aqui,
somos peregrinos na terra, aí sim viveremos a verdadeira vida. Ora, ou viveremos eternamente com Cristo, ou viveremos eternamente fazendo o quê? Veja, distanciados. Veja, Deus aproxima. Mas a morte sem Cristo, esta passagem sem Cristo, ela nos conduzirá ao quê? À perdição eterna, ao castigo eterno. Tá bem? Veja também, prestemos bastante atenção, que a questão de escravo está ligada ao filho livre. Tá? Nós conhecemos isto na história, né? Estudamos história. Então você teve o tempo, infelizmente, da escravatura, depois veio um início, né? um gênese da libertação da escravatura, que era a lei do ventre livre, aquelas crianças que nasciam depois desta lei já não eram, porém os seus pais eram, então não tinha muita, sei lá qual era o benefício, mas começou tudo por aí. A lei do ventre livre, até que, graças a Deus, esta nefasta mentalidade humana de poderio sobre outro ser humano, por causa da TES, por causa do poder aquisitivo, da economia, deixou de existir. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Então, nós temos aqui a comparação de escravo para livre. Então, o escravo era ameaçado pelo castigo eterno, mas o filho livre, amado e aceito em Cristo. Então, veja, aquilo que trazia tanto medo para o ser humano, agora está fora. Está fora porque o Senhor nos tornou livres. Livres onde? Na cruz do Calvário, sangue derramado e na paternidade de Deus, na paternidade divina, que é revelada nos enviando o seu Filho amado para nos livrar e, posteriormente, a concessão do Espírito Santo na nossa vida, como nós veremos mais adiante. Então, as comparações aqui, elas não podem deixar de existir. O crente não é mais um escravo. Compare escravo com o filho livre. O escravo é ameaçado pelo castigo eterno, mas o filho, ele é amado e aceito por Cristo. Veja, são circunstâncias totalmente diferentes. E o que é que nós fizemos para merecer isto? Nada. Tudo é a dádiva da paternidade de Deus. Tá bem? Então, nós estamos aqui no ponto 2.3, vamos para o 3.1 para finalizar, a experiência do amor do Pai. Obviamente que nada disto terá relevância se nós não experimentarmos. Ora, citamos estes dias o versículo, provai e vede que o Senhor é bom. Veja que nós temos aqui uma história de amor, de paternidade, de cuidado, tá bem? De tudo aquilo que nós precisamos. Mas se nós não experimentarmos, veja, se nós não formos até a mesa preparada, se nós não formos até o pasto que o pastor nos conduz, se nós não formos até as fontes de águas tranquilas, nós nunca saberemos qual é o gosto, qual é a sensação, nunca teremos uma experiência. Então veja, o aperfeiçoamento, primeiro aqui, ó, o amor é aperfeiçoado no crente. Quando nós falamos de aperfeiçoamento, nós estamos falando de maturidade, de crescimento espiritual. Então, veja, o aperfeiçoamento do amor em nós, veja, o aperfeiçoamento do amor em nós. Então, nós estamos falando do aperfeiçoamento do amor de Deus na nossa vida. Tá? Como nós vamos experimentando, como nós vamos maturando, como nós vamos crescendo, tem a ver conosco de maneira nenhuma. É obra do Espírito Santo. Veja, aqui nós temos, né, ele nos aproximando, testificando, nos guiando, e aqui nós temos o Espírito Santo aperfeiçoando, maturando, nos trazendo experiência, crescimento para experimentarmos, como diz o tema, experimentarmos o amor do Pai, a experiência. Então veja, como é feito este aperfeiçoamento? É colocado um versículo na lição, obviamente o aluno vai ler em 1 João 2,5, que diz,
Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Tá bem? Então, este aperfeiçoamento, ele vem do quê? Da obediência prática à palavra. Que é uma obediência prática. Veja, o amor de Deus é prático. Ele nos enviou o seu Filho, ele nos concedeu o Espírito Santo. Deus está praticando o seu amor, expressando o seu amor, revelando o seu amor. O Filho expressa, evidencia, né, pratica o seu amor, fazendo o quê? Entregando a sua vida por nós. E o Espírito Santo entrega-se a nós para ser o quê? O nosso condutor, para ser a nossa testemunha, para ser aquele que nos aproxima de Deus. Tá? E isto tem a ver com o aperfeiçoamento, com o crescimento, com a maturação da fé do crente. Então, essa obediência prática à palavra de Deus é a evidência. Tá? O que é uma evidência? Houve um determinado sinistro. O que vai se procurar? Provas, evidências do que aconteceu. Você vê isso muito em filmes e séries policiais. Tá? Então, a nossa obediência evidencia, mostra, prova para quem? Para quem está de fora. Veja, é uma evidência externa de um amor interno. De um amor interno. Quer dizer, este amor ele precisa ser externalizado, ele precisa ser posto para fora. E como é que nós fazemos? Obedecendo praticamente a palavra de Deus. Praticamente quer dizer de prática, tá bem? Então é uma evidência externa, vão ver, vão perceber, de um amor interno e verdadeiro por Deus. Agora, não é de Deus por nós, mas da nossa parte por Deus. E como é que eles vão ver isto em nós? Nós já falamos, né, daquela pergunta, me mostra Deus, e nós mostramos Deus. Fazendo o quê? Provendo evidências externas de um amor que está aqui dentro e ninguém vê e é verdadeiro por Deus. Eu vou manifestar isso. Vamos nos lembrar lá o tempo vai avançar um pouco. Vamos nos lembrar do Coliseu. Então, a igreja que estava escondida, a igreja que estava nas catatumbas de Roma, a igreja que estava... Agora, o amor é exposto. Por quê? Eles são obrigados a demonstrar. Não obrigados porque eles fizeram por obrigação. Eles fizeram por amor. Mas o governo romano os expôs, trazendo para o Coliseu. E o que acontece? Eles são mortos, eles são martirizados, eles são castigados, eles são todo tipo de barbárie contra eles. E isto fez com que aqueles que estavam nas arquibancadas, ao invés de somente zombarem, uma boa parte da plateia acabou se convertendo. Ao entender que não era natural aquilo, devia ter alguma coisa a mais. E qual era esta coisa a mais? O amor verdadeiro a Deus, que agora é evidenciado, sai de dentro do coração do cristão para estar manchando a areia da arena do Coliseu com a sua vida, entregando-a a Deus, entregando ao Senhor. Bem? E isto é aperfeiçoamento, tá? É uma maturidade. 3.2, nós falamos sobre o amor é a marca dos filhos de Deus, quer dizer, é uma característica. Quando você fala de marca, você está falando de algo que você, ao ver, ao olhar, ao divisar, você vai se lembrar de alguma coisa. Determinadas marcas, determinadas evidências da nossa vida relembram, chamam a atenção das pessoas. Principalmente, veja, nós estamos falando de algo que vai ser externo, mas que é interno, mas vai ser colocado para fora, que é o verdadeiro amor a Deus, por Deus. Outra coisa, Deus é invisível. É por isso que eles perguntam, me mostra Deus. Uma foto, isso é ridículo. Mas eles gostam de fazer isso. Então, por quê? Deus é invisível. Mas como Deus se torna visível? Olha lá, mas seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo.
quando a igreja permite que este amor transpareça através de o quê? De uma vida de unidade, de uma vida de compreensão, de amor ao próximo, de desprendimento, de desligamento das coisas fúteis, terrenas, passageiras, e passamos a viver em prol do nosso próximo, do nosso irmão. Nisso é manifestado, então, o amor de Deus. Quando os cristãos vivem o amor mútuo, tá? Mútuo, quer dizer, é aquela coisa que acontece lá e acontece cá. Tá bem? Há uma reciprocidade do amor, em amor. A igreja vive em amor mútuo. 3:3 para nós encerrarmos, fomos amados primeiro. Então, nós falamos sobre coisas que nós fazemos. Mas temos que pensar que ao fazê-los, isto não é próprio de nós. Não é próprio do ser humano. Não faz parte da natureza humana. Então, a essência da vida cristã, nós já falamos amor, falamos em mutualidade, falamos, né, de expressar amor, mas tudo isto não faz parte. Veja, a essência da vida cristã está fundamentada no fato, tá? No fato de que Deus nos amou. Então, isto é o quê? Veja, é um reflexo. Tudo que nós fazemos de bom é um reflexo do que Deus fez primeiro por nós. Do que Deus fez primeiro por nós. Então, veja, ele nos amou. Então, nós amamos. Lógico que o nosso amor está muito aquém do amor de Deus. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. Então, veja, é como se nós fôssemos um espelho. O que você faz diante do espelho, a imagem vai reproduzir. Não tem como você levantar os braços e a imagem do espelho ficar de braços abaixados. Tá? Então, veja, tudo o que nós fazemos é iniciativa. Começou de Deus para nós, incondicionalmente, através do seu amor. Então, nós só reproduzimos. Veja que quando agimos, nós somos incentivados por Deus. Somos incentivados por Deus. Tudo que Deus fez por nós nos incentiva, nos motiva, nos faz querer fazer a mesma coisa, ou parecido, tá? Ou parecido, que são os atributos comunicáveis de Deus, aquilo que Deus nos comunicou. E quando nós percebemos a paternidade, entendemos, tá? Quando nós reconhecemos o amor do Pai, isto nos incentiva a fazer o quê? A dar uma resposta positiva às iniciativas incondicionais do amor de Deus. Incondicionais do amor de Deus. Tá bom? Então, quando fazemos algo, nós precisamos pensar assim: o que é que nós estamos fazendo? Isto é de nós? Não, estamos imitando Deus. Deus nos incentivou. Tá? Veja, são respostas à iniciativa incondicional do amor de Deus. Então, como Deus nos amou incondicionalmente, isto nos incentiva, nos motiva, nos apresenta esta iniciativa e nós fazemos também. Olha, a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar. Tudo provém de Deus. E isto deve ser compreendido por quê? Porque é o cerne da vida cristã. Tá? E este cerne, esta essência, esta natureza, ela está fundamentada no fato. Então, há um fato que faz com que a base desta essência, ela existe. Qual é o fato? Deus nos amou. E isto é fato. Nos amou tanto que deu seu Filho unigênito. E nos chamou para sermos seus filhos e apresentar a sua paternidade divina para cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Falamos da lição de número 4. Exigiu um pouco mais de tempo. Eu espero, peço paciência e compreensão.
e que nos encontremos na próxima aula, se o Senhor nos permitir. Ficando todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.